Olá, aluno, tudo bem? Nesta videoaula de física, vamos resolver alguns exercícios sobre equilíbrio de ponto material e de corpos extensos. Começando aqui com esse exercício sobre equilíbrio de ponto material, o exercício pede para que se calcule as trações TAB e TBC. Tração TAB é a tração aqui que a corda AB está submetida, a tração BC, que a corda BC aqui está submetida. Essa corda BC que está ligando do ponto B até o C, forma aqui um ângulo de 30 graus aqui com o teto, tá? E a corda B forma um ângulo de 90 graus aqui com a parede. Vamos pensar dessa forma aqui, tá? Aqui é a parede e aqui é o teto. Nesse ponto B a gente tem uma massa M suspensa, a massa de 10 kg. Vamos adotar a aceleração da gravidade nesses nossos exemplos aqui, nesse nosso exercício, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Eu gosto de resolver esse tipo de problema da seguinte forma. Eu saio dessa minha representação do meu sistema real para uma representação na qual eu só trabalho com os vetores das forças que estão envolvidas aqui nesse sistema. Tá? Nesse caso, a gente vai ter a força peso, aqui apontando para baixo, na vertical, tá? No sentido oposto ao sentido positivo do nosso eixo Y. E a tração BC está representada aqui por esse vetor. Basicamente, o que a gente precisa fazer agora é uma decomposição desse vetor na direção X e na direção Y. Para quê? Para depois aplicar as condições de equilíbrio da partícula, tá? De equilíbrio estático nesse caso, uma vez que essa massa aqui encontra-se parada. Então, ao fazer a decomposição do vetor TBC, eu vou ter um vetor TBCX, que significa que ele está na direção X, e um outro vetor TBCY, indicando que ele está na direção Y. Perceba o seguinte, né? Que se você somar esse vetor TBCY mais o vetor TBCX, o resultado dessa soma vetorial vai ser o vetor TBC. Falta representar aqui, que acabou de aparecer, o vetor TAB, que representa a tração que a corda AB que está sujeita. Tá? Então, o exercício pede para calcular os módulos dessas trações, TAB e TBC. Então, vamos fazer isso daí. Tá, não esquecendo aqui, se esse ângulo aqui é 30 graus, se você traçar uma reta aqui e fizer aquela análise dos ângulos, você vai ter que são alternos e internos, né? Esse ângulo é 30, o ângulo formado aqui também é 30, que está representado aqui no nosso sistema de referência. Então agora a gente tem todos os elementos aqui necessários para aplicar as condições de equilíbrio. Então aqui nós temos o nosso sistema de forças. Antes de aplicar as condições de equilíbrio, vamos escrever os vetores TBCY e TBCX em função do ângulo de 30 graus e do módulo do vetor TBC. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Se eu fosse trabalhar com os vetores dessa forma e chegasse num sistema de equações, eu teria mais incógnitas do que equações para resolver o sistema. Tá? Então, dessa maneira de escrever o TBCX e o TBCY em função do ângulo de 30 graus e do módulo TBC, eu reduzo esse número de variáveis e trabalho com um sistema que tem o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Tá? Então, como é que a gente faz essa decomposição? Ó? Perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo, que eu representei aqui embaixo. Tá? E aplicando as relações trigonométricas aqui, seno e cosseno, a gente consegue observar o quê? Que o TBCX é igual ao TBC, que é o módulo desse vetor, cosseno de 30 graus, e o TBCY é o TBC, seno de 30 graus. Se você está tendo alguma dificuldade para entender essa passagem aqui de aplicar as relações trigonométricas e obter as componentes de cada um dos vetores aqui na direção x e y,
Vou deixar um link aqui de uma videoaula sobre resolução de exercícios de vetores, na qual eu explico de maneira mais detalhada esse procedimento, tá? Então fica aqui, você pode assistir que você vai entender melhor esse procedimento. Continuando aqui agora a resolução desse exercício. Como eu tenho um ponto material aqui, uma partícula, para ela estar em equilíbrio estático aqui, basta atender essas condições aqui, ó. Somatório das forças igual a zero. Por que eu falei condições? Porque esse somatório das forças igual a zero tem que ser feito nas três direções. No nosso caso, como o nosso sistema trata-se de um sistema que eu posso resolver apenas em duas dimensões, porque as forças aqui são coplanares, basta que o somatório das forças na direção x seja igual a zero e o somatório das forças na direção y seja igual a zero para garantir o equilíbrio estático do sistema. Certo? Aqui a gente já vê o porquê desse procedimento de decompor os vetores nas direções x e y, porque na hora que eu vou aplicar essa condição de equilíbrio, eu trabalho com as direções aqui distintas. Tá? Então, sempre que você estiver trabalhando com essa questão de condição de equilíbrio de partícula, se você tiver vetores como esse daqui, você obrigatoriamente vai ter que fazer a decomposição em cada um dos eixos. Vamos começar aqui aplicando a condição na direção x, tá? Somatório das forças na direção x igual a zero. Quais são as forças que a gente tem atuando aqui na direção x? Ó, tem o TBCx, que está determinado aqui embaixo, quanto que é o módulo dessa força, e o TAB. Perceba o seguinte, ó, o TBCx eu considerei positivo, por quê? Porque ele está no sentido, coincidindo com o sentido positivo da direção x aqui, que é dado pelo versor i. Então ele ficou positivo. O TAB está no sentido oposto ao sentido positivo do meu eixo x. Esse vetor está no sentido oposto do versor i. Por isso ele apareceu aqui com um sinal negativo. Como eu estou trabalhando com a questão de equilíbrio estático, o somatório das forças tem que ser igual ao quê? Igual a zero. Então dessa primeira equação eu já consigo escrever o quê? Que o TAB é igual ao TBC cosseno de 30 graus. Eu ainda não consigo determinar por quê? Porque tanto o TAB quanto o TBC são incógnitas. Então eu preciso aplicar agora a condição de equilíbrio na direção y para obter mais uma equação. E com o sistema formado por essas duas equações, essa daqui é a que a gente vai obter agora na direção y, a gente consegue encontrar as incógnitas, que são o TAB e o TBC. Então fazendo o mesmo procedimento agora para a direção y. Na direção y a gente tem duas forças atuando também. A componente y do TBC, que é o TBCy, e a força peso aqui atuando para baixo. Tá? Levando em conta a mesma analogia aqui para descobrir os sentidos, se são positivos ou negativos, eu me baseio o quê? Pelo sentido positivo do eixo y. Então, forças que estiverem no mesmo sentido do versor j aqui, que dá a direção positiva do eixo y, serão positivas. As que estão no sentido oposto serão negativas. Tá? Então, fazendo essa análise aqui, a gente chega aqui o TBC, que é essa força na direção y, que é a componente dessa tração aqui, TBC, seno de 30, menos mg, que é a força-peso, é igual a zero. Dessa equação eu já consigo calcular diretamente o TBC. Por quê? Porque eu conheço o ângulo, que é de 30 graus, eu consigo calcular o seno. Eu conheço a massa da caixa que está suspensa lá no sistema e a aceleração da gravidade no local onde ela está suspensa. Então, dessa equação, já consigo chegar numa equação que possibilita o cálculo direto do TBC. Substituindo os valores dados pelo enunciado do exercício, que é de 10 kg a massa, 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade, e calculando o seno de 30 que dá meio, fazendo agora essa conta, a gente chega aqui o quê? Que a tração na corda BC é igual ao quê? 200 newtons. Uma vez que eu conheço agora o valor de TBC, eu posso voltar agora na equação do TAB, substituir no TBC esse valor de 200 newtons, calcular o cosseno de 30 e determinar quem é o TAB. Tá? Isso que eu acabei de falar está ilustrado aqui nessa equação.
Substituindo os valores de 200 no lugar do TBC, tenho 200 aqui, e o cosseno de 30. Calculando esses valores aqui, a gente chega no quê? Que o TAB é igual a 173 N. Então, as duas trações nas cordas aqui estão determinadas. Agora vamos falar de um problema aqui bem simples envolvendo o equilíbrio de um corpo extenso. Então vamos agora para o exercício 2. Sabendo-se que a massa do contrapeso é de 6.000 kg, calcule o valor da massa M para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Nesse caso a gente tem aqui uma grua, tá? Aqui está a lança da grua. De um lado a gente tem o contrapeso, do outro lado essa caixa aqui de massa M. Tá? Para que a grua permaneça em equilíbrio estático, ou seja, todas as cargas aqui estão paradas, qual é o valor da massa M para que nessa configuração esse equilíbrio seja estabelecido, tá? Seja mantido. Quando a gente trabalhar com a questão de equilíbrio de um corpo extenso, a gente precisa aplicar as condições de equilíbrio para esse tipo de corpo. No caso, a gente vai ter o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos com relação a um ponto qualquer na nossa estrutura também tem que ser igual a zero. Tá? Para ponto material, basta apenas essa condição aqui de equilíbrio. Tá? Para corpo extenso, precisa trabalhar com o somatório das forças e com o somatório dos momentos, tá? Ambos sendo igual a zero. Acontece o seguinte, nesse problema em questão aqui do exercício 2, basta que a gente trabalhe com essa condição aqui. Por quê? Porque ao aplicar apenas essa condição, eu vou obter uma equação, e nessa equação eu vou ter apenas uma incógnita, ou seja, eu consigo, a partir de uma única equação, já determinar o valor daqui da massa M. Agora, imagine uma outra situação, em que você tem uma estrutura que está submetida a diversos carregamentos, forças pontuais, forças distribuídas, e ela esteja apoiada em mais de um ponto. Nesse caso aqui a gente tem um único ponto de apoio, tá? Que é essa coluna aqui, ó, da nossa grua. Nesse caso, quando você aplicar só essa condição de equilíbrio, você vai obter uma equação com mais de uma incógnita. Então você precisa de um outro conjunto de equações para ter um sistema com o mesmo número de equações e número de incógnitas para resolver o seu problema. Tá? Nesse caso, apenas essa condição. Tá? Não significa que essa condição aqui não é atendida. Ela é atendida. O que significa que nesse caso eu não preciso trabalhar com ela. Tá? Mas essas duas condições aqui são as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos adotar aqui uma convenção de sinais. Tá? Então, momentos que façam com que o nosso corpo gire no sentido anti-horário eu vou considerar positivo, e no sentido horário vou considerar negativo. Tá? Então vamos aplicar aqui a condição de equilíbrio. Lembra que eu falei que é em relação a um ponto qualquer? Esse ponto qualquer, nesse caso, é esse que está o apontador aqui parado. Por que eu estou escolhendo esse ponto? Porque é a partir dele que eu tenho as distâncias dos pontos de aplicação das forças, tanto devido ao contrapeso, quanto devido aqui, ó, à caixa de massa M. Então vamos entender isso aqui, ó. Somatório dos momentos com relação a um ponto é igual a zero. O ponto é esse, então eu vou ter o quê? A força-peso do contrapeso, que é calculada como a massa do contrapeso vezes a aceleração da gravidade, 6.000 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância do ponto de giro aqui até a aplicação da força, no caso 2 metros. Quando eu falo ponto de giro, é que a gente interpreta o momento da seguinte forma. Ó. Se você imaginar que nesse ponto que está o apontador aqui parado, eu tenho um pino que permita com que essa lança aqui gire, tenha rotação, essa força aplicada desse lado da grua, apontando aqui para baixo, qual vai ser a tendência de giro da nossa lança? Se eu aplicar uma força aqui, ela vai começar a descer, então ela vai girar em qual sentido aqui? Ó? Sentido anti-horário. Por isso que eu coloquei
positivo aqui, ó, 6.000 vezes 10 vezes 2. Agora, a força devido aqui a essa caixa aqui, que é calculada como a massa da caixa vezes a aceleração da gravidade, tá nessa direção e no sentido aqui para baixo, faz com que a nossa lança gire em qual sentido agora? Ó, sentido horário, tá? Nesse caso, então, pela nossa convenção, no sentido horário, o valor do momento aqui é negativo, então está aqui na frente. Somatório dos momentos é igual a zero. Tá? O que eu fiz agora? Passei esse termo aqui para o lado direito da equação. Perceba que eu posso cortar esse 10 com esse 10, que é o mesmo que eu dividi as duas equações por 10. Como eu estou interessado em m aqui, é só deixar ele isolado na equação. Então, o valor da massa vai ser igual a quê? 6.000 vezes 2 dividido por 12. Fazendo as contas, nós chegamos o quê? Que o valor dessa massa m aqui, para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, tem que ser de 1.000 kg. Se nesse exercício eu tivesse aplicado essa aqui, a condição do somatório das forças igual a zero, eu teria uma força aqui para baixo, que é a massa vezes a aceleração, outra força aqui para baixo, que é a massa do contrapeso vezes a aceleração da gravidade, nos dois casos, né? Força-peso, e teria uma força de reação aqui para cima, tá? E a partir dessa equação eu conseguiria determinar o valor dessa força de reação, tá? Que seria o que? O somatório dessas duas outras forças. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.